Fica uma pergunta para Bisotto. 20 anos de PT no governo do estado da Bahia. Aparelhamento a mil. Como superar isso? Eu acho que a superação está muito próxima. Eu acho, inclusive, que só não foi superado em 2022 porque o Bolsonaro cagou tudo, aquele animal. A eleição de 2022 estava ganha pro Neto, em primeiro turno. Era só não lançar João Roma. Era só concentrar os votos, não ter uma terceira via e não deixar a eleição grudar na nacional como grudou no segundo turno. Se a eleição termina no primeiro, Jerônimo não era governador e o Neto seria governador hoje. E o animal do Bolsonaro teria um governador eleito no segundo turno falando com os prefeitos e fazendo campanha para ele. Vocês sabem como é que funciona a campanha aí? É o governador conversando com os prefeitos, acertando emenda, acertando dinheiro, acertando negócio. É o governador para os prefeitos e o governador para o presidente. Então, se o Neto ganha aquela eleição no primeiro turno, talvez tivesse mudado o resultado da presidencial. Bolsonaro perdeu por 1 milhão de votos. É essa a diferença. Foi o voto que a retardada da Zambelli tirou correndo atrás do cara lá em São Paulo, armada. Então, o Bolsonaro faz uma cagada aí que é a invenção do João Roma e fodeu tudo. Eu acho que em 26 a casa cai. O que eu Você, escutei, o que eu escuto por aí, tem uma pressão enorme pro Wagner ser candidato a governador para tentar salvar a Fazendinha. O Wagner já disse que não quer, que ele é candidato à reeleição. A situação do Wagner no PT Nacional não é boa. Teve uma conversa do Wagner, que o Wagner foi o único. E aí o cara pode até dar o cu, que ele tem a fama, né, de ter esse costume feio, mas ele é macho pra caralho. Ele foi o único cara que foi no Lula no começo do governo e avisou sobre a Janja e falou: para, para que isso vai dar ruim. E a resposta do Lula foi bem simpática. Wagner, nós somos amigo e compadre há mais de 40 anos. Se você quer manter essa amizade, você não toca mais nesse assunto. Só que chegou no ouvido da Janja. E a Janja não curtiu. E aí, para piorar tudo, o Wagner tem 1 milhão de defeitos. Uma coisa não se pode negar nele. Ele nunca escondeu o judaísmo dele. Ele nunca escondeu que ele faz parte da comunidade, que frequenta a sinagoga, que defende o povo de Israel. E vocês sabem qual é a posição atual da esquerda, não só no Brasil, mas no mundo, em relação a Israel e ao judaísmo. É antissemitismo nível Alemanha década de 30. Então a situação do Wagner está muito delicada. Eu acho que o Wagner vai forçar a reeleição mesmo. E aí eles não têm candidato. O Rui Costa não volta. O Rui Costa provavelmente é o coordenador nacional, se não da campanha do Lula, da campanha do Haddad. Vai manter o papel dele, é esse. Ele tem um papel hoje importante na Casa Civil que não é político. E mais eu não posso dizer, estamos em live, mas ele tem um papel importantíssimo lá. Governar o governo, para usar uma expressão que um governador aqui de Santa Catarina gostava. Ele governa muito bem o governo. Não voltará. O Jerônimo, vocês sabem o grau de aprovação que ele tá. Eu acho que é só a direita não errar. É só não fazer merda. É só é não vir porque com duas candidaturas de novo. você falou sobre a questão da aprovação de Jerônimo e parece que a aprovação de Jerônimo ela é muito colada com a aprovação de Lula. Então ele teve uma recuperação na aprovação dele devido à recuperação da aprovação de Lula. E aí com isso a gente está vendo uma derrocada muito forte dos prefeitos, né? Porque tinha prefeitos da base de ACM que estão declarando apoio a Jerônimo. Isso porque por conta da questão de emendas, enfim, que o governador, tipo assim, hoje, a maioria da cidade da Bahia não tem dinheiro para poder se sustentar. Não é só aí, tá? Não é privilégio de vocês. Isso é o Brasil inteiro. E aí os prefeitos precisam ir com esse pires da mão para a governadoria, porque senão eles não têm dinheiro para poder fechar as contas. E aí a gente está vendo que há meio que um. Eles colocam uma arma na cabeça dos prefeitos para poder declarar apoio a Jerônimo Rodrigues e com isso ele está ficando forte. Jerônimo Rodrigues ele é uma anta, uma anta. Mas o que é que também está acontecendo? A gente está percebendo que agora parece que eles afastaram Jerônimo. Jerônimo só é um grande marionete. Eles colocaram uma equipe técnica. Quem está hoje é, cuidando da parte política de Jerônimo é Adolfo Loyola, não é o Jerônimo. O Jerônimo só beija e dá abraço nos prefeitos, mas quem está fazendo a articulação dele
é o Adolfo Loyola. Enfim, então assim, antes, lá no início desse ano, eu estava acreditando que seria possível uma vitória de ACM Neto contra Jerônimo. Mas só que o PT é muito ardiloso quanto a essa questão da sua reestruturação. Eles conseguem se reestruturar muito fácil. E a gente está vendo eles Talvez seja lutando o contra caso do isso. ACM Neto também entender que não é pra ele e aceitar apoiar outro, né? Eu acho que a ACM, nesse momento, ele tinha que ir pro Senado. Seria uma Até porque movimentação embaralha o importante. jogo e complica a vida do Otto Alencar. Já seria ótimo. Exatamente. E é isso. Eu tô vendo a aprovação de Jerônimo subindo. A gente acabou indo para Irecê agora para poder fazer um vídeo sobre a mapa da fome. E é nítido você passar por uma prefeitura que é de oposição ao governo do estado e uma prefeitura que é aliada, prefeitura que é oposição ao governo do estado, a estrada que pega ali é péssima, não tem luz LED. Aí quando você chega em um município que é apoiado pelo governo do estado, tem policlínica, tem asfalto bom, tem LED, enfim, e é por isso que inclusive acredito que está tendo essa derrocada de prefeitos para para o lado de Jerônimo. Mas só que, porra, Jerônimo muito ruim. Não é possível que o cara vai ganhar outra eleição. Porque existe o fator Jerônimo nas eleições do ano que vem. Não é possível que a galera simplesmente vai esquecer tudo, todas as atrocidades que esse governador, que foi posto para perder e acabou ganhando. E, enfim, tipo, isso dá um pequeno desespero pra gente que tá aqui na Bahia, porque é um governo muito ruim mesmo. Sendo ruim desse jeito, dá pra ganhar. Essas recuperações pré-ano eleitoral são normais. Eu acho que há desgaste de material. Eu acho que o próprio PT sabe disso. E talvez no limite eles vendo que deu merda, mete o Jerônimo pra reeleição mesmo. E já me falaram desse lado gangsterzinho do Jerônimo. Tipo, o cara não é inteligente, mas ele sabe fazer política. Esse método gangster do Jerônimo funciona. É uma Não, tu bosta, colocou mas até o funciona. Gedel como o seu secretário de segurança. É um baita secretário de Não, segurança. não, ele não é. Ele não é secretário de segurança ipsis literis, né? Mas ele é o conselheiro, ele é que Mas está Eu lá. acho que o é, Jerônimo tem no mínimo 50 milhões de motivos pra nomear o Gedel. No mínimo, baixo assim, por baixo. E sem contar que, não. inclusive, Gedel processou o nosso amigo e vereador Sandro Filho. Não, só o que falta o Sandro ter dito que o Gedel é ladrão. Daí também o Sandro merece processo. Onde já se viu uma coisa dessa? Foi E foi pior, exatamente isso. exatamente isso. Exatamente isso. Tem um E vídeo ainda, maravilhoso. ainda que mais que ele falou? Fala, Isso. Gabriel, o que ele fala mais? Não, Gedel processou ele, falando que é ladrão, que porque Santos chamou o Gedel de ladrão. E aí, quando o Gedel deu a declaração pública dele, ele fez assim: ele tem sorte de que eu nunca encontrei ele na rua. Ou seja, mano, o Gedel é muito baixo. Ele é uma pessoa muito baixa. Assim, na política baiana, todo mundo dos bastidores falam que tanto ele quanto o Lúcio são pessoas extremamente complexas, né? De lidar. E o jogo político deles é um jogo bem pesado, digamos assim. Jogo bruto. Jogo bruto é Eu velha tenho uma escola do coisa que eu acho MDB. que eu sei, o que, Funciona que que é uma foi beleza. atingiu eles foi na campanha Sandro na frente do presídio falando que o presídio era a casa de Gedel. Fantástico. Bisoto, você Nessas falou histórias de ser sobre o. processado, tem um vídeo do Ciro Gomes maravilhoso dele contando a história de um processo que ele perdeu pro Collor porque ele chamou o Collor de ladrão. E Não, aí isso é ele, fantástico, velho. não, e aí ele contando a história e ele puto com ele mesmo. Ele diz, eu me odeio, eu me odeio. E por que que eu tomei esse processo? Porque eu fui defender o Lula, meu Deus.